O Bifol, excelência em nutrição vegetal. Olá, sou o Celso Oliveira, agrometeorologista da Climatempo, e trago informações sobre as condições atmosféricas para as próximas semanas e próximos meses na região sudeste do Brasil. Bom, antes da gente falar aí sobre chuva e temperatura, vamos falar sobre o fenômeno Laninha, que vem influenciando bastante o clima da região sudeste, trazendo chuvas fortes para Minas Gerais e Espírito Santo e estiagens para algumas áreas do estado de São Paulo, principalmente para o oeste paulista. Por enquanto, o Laninha ele continua influenciando o clima do Brasil, pelo menos até meados do outono, trimestre março, abril, maio, com influência do Laninha. Posteriormente, temos no final do outono e decorrer do inverno o término do fenômeno Laninha e o retorno de uma neutralidade, ou seja, não teremos nem o Laninha e nem mesmo um aquecimento a ponto de chamarmos aí de El Niño para o decorrer meados aí desse ano de 2022. Bom, vamos falar um pouco sobre a questão aí da chuva, né, e temperatura, como é que está a distribuição da precipitação e também da temperatura para os próximos meses. No mês de fevereiro, as áreas em laranja representam chuva inferior à média, mas vale salientar que agora no finalzinho de janeiro estamos observando um bloqueio atmosférico, chuvas mais fracas, calor, e a expectativa em fevereiro, embora seja de chuva abaixo da média, isso não indica chuvas tão fracas como essas que vem acontecendo agora no finalzinho de janeiro, a tendência de precipitação mais intensa. Além disso, temperaturas acima da média, principalmente no estado de São Paulo e próximas do normal em Minas Gerais, Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Partindo para o mês de março, a expectativa é de chuva ainda inferior à média em boa parte da região sudeste. Vale salientar que aumenta a chance de estiagens no estado de São Paulo, porém Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, embora tenham chuva abaixo da média, a precipitação deve acontecer de forma mais frequente. E no mês de abril, primeiro mês aí do outono, temos aí chuva acima da média, o que não representa um mês obrigatoriamente chuvoso. A média histórica já começa a diminuir um pouco e isso faz com que qualquer precipitação mais intensa ela possa justamente passar a média histórica. Então é o caso de São Paulo, oeste e sul de Minas Gerais, parte do Rio de Janeiro. Por outro lado, Espírito Santo, norte de Minas Gerais, com precipitações abaixo do normal. Partindo para as regionais, né? Qual é a situação da precipitação nessas próximas semanas e nos próximos meses? Começando em Araraquara, o que eu chamo a atenção é o seguinte: embora o acumulado previsto ele seja baixo, é importante salientar o seguinte: a questão da qualidade da precipitação. E mesmo com essa chuva abaixo da média, 90 milímetros contra 180, ainda assim existe a possibilidade de invernadas que acontecem principalmente no início do mês de fevereiro. Partindo para a região de Santa Cruz das Palmeiras, a situação é semelhante, 90 milímetros contra uma média de 175, mas isso não impede a ocorrência de uma invernada aí no início de fevereiro, de chuvas mais fortes a partir do início de fevereiro. Partindo para a região de Assis, já na divisa com o Paraná, calor diminui e a precipitação intensifica no início de fevereiro, na primeira semana de fevereiro, previsão de 175 milímetros contra uma média de aproximadamente 200 milímetros, uma chuva bem mais forte, inclusive, do que o observado há um ano atrás. Indo para a região de Ituverava, no norte de São Paulo, invernada também no início de fevereiro, 120 milímetros contra uma média de 187. Partindo para a região de Itapeva, no sul do estado de São Paulo, praticamente a chuva dentro da média, 200 milímetros contra uma média de 190, expectativa de diminuição do calor e aumento da precipitação já nos primeiros dias de fevereiro. Avançando para Linhares, e aí nesse caso do Espírito Santo é importante, previsão de 50 milímetros, metade da média, no ano passado choveu 294. Apesar desse acumulado baixo, 50 milímetros, ainda assim a tendência é de uma chuva mais organizada no início de fevereiro. É bem verdade que depois disso, né, a chuva volta a enfraquecer e por isso mesmo o acumulado ele vai ficar bem abaixo da média histórica. Partindo para a região de Uberaba, no Triângulo Mineiro, finalizando, 135 milímetros contra uma média de 214, a previsão é de chuva abaixo da média, mas ainda assim a primeira semana, a primeira quinzena, vai ser caracterizada pelo retorno da invernada para o Triângulo Mineiro. Bom, pessoal, essas são as informações da região sudeste. Daqui 30 dias a gente traz novas atualizações. Até lá! O Bifol, excelência em nutrição vegetal.